E esse tudo novo é novo mesmo. Deus tem coisas novas. Quem crê, diga glória a Deus. Você se assentou aí bem? Vocês estão bem? Como foi a semana? Tudo na bênção? Então agora vamos ao recado do Pai. Esse algo novo tem tudo a ver com uma expressão: alinhamento com o propósito de Deus. Irmãos, toda pessoa inteligente, ela alinha a vida dela com o propósito de Deus. Porque quando eu e você alinhamos a nossa vida com o propósito de Deus, nós recebemos um sócio. Recebemos alguém que será um parceiro nosso, fechamento. Ele vai estar conosco em todo o tempo, apoiando, sustentando, guardando, suprindo as necessidades, provendo. Então você vai ter alguém que vai torcer por você, que nunca vai desistir de você e que vai em todo o tempo estar te empurrando para frente, te impulsionando. Até quando você sentir vontade de parar, de desistir, ele vai estar lá: não, vai, Elias, porque eu tenho um propósito na sua vida. E você está vivendo o meu propósito. Eu tenho compromisso com você, eu estou comprometido com você, e eu tenho interesse em que você chegue até o fim. Toda pessoa que assume o compromisso, que assume o propósito de Deus na sua vida, essa pessoa será bem sucedida, essa pessoa será vitoriosa. Ninguém está dizendo que essa pessoa não enfrentará lutas, pelo contrário, vai enfrentar bastante. Porque entenda, todas as vezes que você e eu dizemos um sim para Deus, o inferno se levanta para arrancar um não da nossa boca. Então todas as vezes que você decide segurar na mão de Deus e viver o propósito de Deus, que Ele te criou com esse propósito, com esse objetivo, e você segura na mão dele e diz: eu vou, esse aqui, estou entregando o controle em tuas mãos, faz de mim o que o Senhor quiser. Irmão, os céus serão contigo. Diga glória a Deus. Deus vai agir em teu favor, mas em contrapartida, o inferno também vai se levantar. Então virão adversidades, problemas, dificuldades, ataques de todos os lados. Mas como você é sócio de Deus, como você está vivendo o propósito de Deus, vai ser contigo em tudo isso, e você vai vencer tudo para a glória dele. Amém, povo abençoado? Por isso que hoje, irmão, alinhe a sua vida com o propósito de Deus. O que as pessoas mais fazem lá fora é viver em busca da felicidade. E para procurar uma felicidade, mesmo que momentânea, elas fazem de tudo. Elas se dão ao dinheiro, ao trabalho, à prostituição, aos vícios, a um monte de coisa. Elas procuram a felicidade. Mas observe, não há felicidade longe do propósito de Deus. Eu estou falando para você, pessoas lá fora, mas dentro da igreja não é muito diferente não. Porque muitos de nós ainda não nos abrimos completamente para o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, ele acarreta muita bênção, muita vitória, mas acarreta também muita luta, muita batalha. E ele exige uma coisa de nós. Me pergunte o quê? Não vou falar assim, não, fala mais alto, você é vitorioso. Diga o quê? Sabe o quê? Renúncia. E renunciar ao que você e eu não gostamos de fazer. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, que é o propósito, e siga-me. E na maioria das vezes você e eu estamos lutando pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, pelas nossas bênçãos, por aquilo que nós idealizamos. E nisso o propósito de Deus fica como algo secundário. Quando eu alcançar o meu, eu me volto para Deus. E nisso nós nos frustramos e muito. Porque, como eu disse a você, enquanto eu não vivo para o propósito não vai viver para mim, ou não vai me sustentar, não vai me trazer vida. Enquanto eu não me dedico ao propósito, esse propósito não vai trazer proveito para mim. Então, longe do propósito não há sucesso. Pode ter uma falsa sensação de felicidade momentânea, mas aquela realização você nunca terá. É como esse copo. Vamos dizer que esse copo foi criado para dar de beber ao ser humano. Então, quando eu bebo água, esse copo cumpre a função dele, o propósito dele. Vamos, se ele tivesse sentimento, ele se sentiria realizado. Tanto num tempo bom como num tempo ruim. Mesmo num tempo de luta. Em saber que ele estava no centro da vontade de Deus, cumprindo o que Deus determinou, ele ficaria realizado, mesmo que lutando luta. Mas observe, se eu fizer qualquer outra coisa com esse copo, que não dar de beber a alguém, que não servir ao próximo com o dom que ele tem, seria um copo o quê? Inútil. Um copo vazio.
Ele não foi criado para aquilo. Nós temos o exemplo de um homem chamado Salomão. Salomão, enquanto ele viveu o propósito de Deus, foi mais realizado. Construiu o templo, construiu sua casa, mas observe. Depois que ele constrói o templo, ele se dedica apenas, dali em diante, aos seus projetos e propósitos. E aí você vai ler Eclesiastes 2 e você vai ver as declarações mais vazias e mais bizarras de um homem tão sábio e tão poderoso. Porque no final da vida ele vai ver tudo que ele construiu depois de cumprir o propósito. Ele viu que ele só se dedicou a ele, e ele viu que tudo que ele construiu era tudo inútil e não valia de vida sem cumprimento de propósito, vazia. E aí a grande pergunta que eu quero te trazer antes da gente mergulhar nisso aqui: como você quer terminar os seus dias? O homem mais sábio terminou dizendo: tudo que eu conquistei não valeu de nada. O apóstolo Paulo se dedicou ao propósito, renunciou sua vida, suas emoções, projetos, para viver os sonhos e projetos de quem? De Deus. E aí no final da sua existência ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a... Quem você e eu seremos? Alguém realizado? Talvez aos olhos dos outros não foi nem tão importante, mas para Deus foi hiper importante. Cumpriu o propósito de Deus. Irmão, Deus está te chamando para uma nova etapa da sua vida. Diga aleluia. Está te chamando para a realização. E isso só acontece cumprindo o propósito dele. Há propósitos gerais. Como? Você é a igreja. Quem é a igreja de Cristo aqui? Diga eu. Nós somos a igreja. A igreja tem propósito. Ganhar o mundo, que é isso? Ir por todo mundo e pregar o quê? Evangelho, propósito da igreja. Sabe outro propósito? Nós nascemos para adorar. Você está aqui adorando. Você fica alegre, você fica radiante, sim ou não? Você sente a presença de quem? Isso mostra que você nasceu para adorar. Outra coisa, nós nascemos para servir ao próximo. Quando você usa dons e talentos para abençoar o próximo, você se sente útil e importante, sim ou não? Não te ouvi, sim ou não? Quem já passou por isso, levante a mão. Não é bom fazer a diferença na vida do outro? Outra coisa importante, nós nascemos para conhecer Jesus cada vez mais. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você já viu? Às vezes você abre a Bíblia assim, você está lendo e Deus vai te revelando os negócios, alegra o teu coração. Você assiste uma pregação de fé, você recebe algo novo de Deus, e meu Deus, que alegria, você sai alegre. Hoje eu comecei a conhecer mais um pouquinho de quem? De Jesus. Isso não é maravilhoso? Quem se alegra com isso, diga aleluia. Isso é a igreja de Cristo. Mas observe, há propósitos específicos. Deus tinha um propósito específico para Noé. Construir o quê? Deus tinha um propósito específico para Moisés. Tirar quem do Egito? Quem? O povo de Deus. Cada um de nós nascemos com um propósito. Jeremias capítulo 1. Deus vai falar para ele: desde o ventre da tua mãe te escolhi. Por isso que você não pode dizer que é uma criança: eu vou te usar, onde eu te mandar você vai. O que é isso, pastor? Depois que a pessoa se entrega ao propósito de Deus, de certa forma, ela já não manda em si mesma. Ela já não tem mais escolha. Ela vai deixar o vento do Espírito levar ela. Está lá em João capítulo 3, versículo 8. Aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde. Só que isso para nós seres humanos é muito perigoso. Porque é o momento que eu pego o controle que está na minha mão, da minha vida, e aí eu estou controlando, estou vivendo meus sonhos, estou estudando para o concurso, estou fazendo tudo, daqui a pouco o Espírito Santo me pede, me dá. Eu tenho que dar. E é nessa hora que eu fico à deriva. Porque agora eu não tenho mais o que, pessoal? Não te ouvi, não tenho mais o controle. Agora seja o que Deus... Mas eu quero te trazer uma notícia, posso? Sim ou não? Esse é o lugar mais seguro de toda a humanidade, cumprindo o propósito de Deus. Quando você perde o controle, Jesus fica com o controle. Quando você perde o controle, Ele vai controlar tudo para você. E eu vou te mostrar isso na palavra. Enquanto a gente está controlando, irmão, dá tudo errado. E obrigado, meu amor. E eu posso te dizer uma coisa, que às vezes é muito bom que dê errado. Que isso, pastor? O senhor está maluco? Não. Vamos lá na palavra? Para não ficar falando aqui, a gente não lê. Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Neemias capítulo 2. Abra aí por gentileza. Às vezes é muito bom que dê errado, porque se der certo a gente acaba não vivendo o propósito de quem? De Deus.
Aí vive uma vida meio vazia, meio chechelenta, meio amargurada, porque se não dedicou a fazer aquilo que Deus tinha ordenado, que Deus tinha mandado. Mas quando você e eu nos rendemos ao propósito, se prepare, coisas extraordinárias vão acontecer, elas vão te alcançar. Eu vou ler com você, capítulo 2, versículo 7, vou pedir para botar a NTLH, é a nova linguagem no dia de hoje, né? Linguagem de hoje. Vamos lá, vai dizer assim, ó: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Continua, versículo 8, vai dizer o quê? 8. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando o que me dessem a madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo, e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu o quê? Eu não te ouvi, pode ser mais alto. O rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava com quem? Continuando o versículo 9, vai dizer o seguinte: o rei mandou que fosse comigo alguns oficiais do rei, do exército, e uma tropa de cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste, e ali entreguei aos governadores as cartas do... Preste atenção, irmão. Quando você está no propósito, até o que era para dar errado, dá certo. Deus transforma até a maldição em bênção. E Deus sempre vai te surpreender fazendo além. Diga comigo, além. Vai fazer além. Ele pediu uma coisa: ó, me manda cartas para conseguir madeira, para fazer lá a casa, o muro, tal, para reatar, fechar os portões. O rei deu tudo o que ele quis, sim ou não? Segredo, porque Deus era com quem? Mas Deus sempre será com aquele que está cumprindo o propósito de... Por isso que podem se levantar inimigos, mas se você está cumprindo o propósito, o Deus do propósito vai garantir você. Eu posso ouvir glória a Deus, irmão? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quem está morto, diga aleluia. Pensei que ia falar, irmão. Diga, bota a mão na sua cabeça e diga assim: todo cansaço, tristeza, amargura, desânimo, diga sai. Isso, irmão, você e eu não somos xixelenta, a gente é mais que vencedor, diga aleluia. Então participa comigo. Entenda que se você está cumprindo o propósito, esse propósito vai sustentar você, diga glória a Deus. Ouça, nada nem ninguém vai conseguir te parar, porque você não está vivendo o sonho do Eliezer, nem do missionário, não está vivendo o sonho da Thaísa, você está vivendo o propósito de quem? Deus vai ser contigo, e Ele vai te dar além, diga comigo, além do que você pediu. O nosso amigo Neemias pediu madeira, o rei deu para ele até uma tropa para guardar, para proteger. Quando você está, meu irmão, fortificado no propósito de Deus, cumprindo mesmo, Deus vai proteger e manter a tua vida. Deus vai proteger e manter a tua casa. Deus vai proteger e manter a sua família. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Aconteça o que vier, aconteça o que acontecer, não fica com medo, irmão. Se você está no centro da vontade de quem? Você não tem que temer a nada nem ninguém. É o lugar mais seguro. Você está habitando no esconderijo do... Por isso que o cenário, 1000 cai de um lado, 10.000 cai à direita, mas você não é o quê? Porque você está vivendo o propósito. Agora eu vou te falar uma coisa: para de viver o propósito para ver o que acontece. O Jonas, quando viveu o propósito, irmão, até a baleia ou o peixe ladrante teve que colocar ele na ilha. Teve que colocar ou não teve? Teve. Ó, o Sansão, enquanto vivia o propósito, não é nem a parte que eu vou falar aqui, mas vencia, destruía. Quando ele parou de cumprir o propósito, ele foi derrotado, ficou até cego. Sim ou não? Sim. A vitória não está em mim, você. A vitória está no propósito. Se você dedicar o teu coração. E quando eu falo propósito, eu quero te lembrar uma coisa: que o nosso propósito é despertado diante de algumas circunstâncias.
Muita gente ouviu a mesma notícia, diga mesma. Pode ser mais alto, diga mesma. Observe, a mesma notícia, mas o Neemias teve uma atitude diferente. Quando todo mundo estava lá, ele disse: não, farinha pouca perão primeiro, não, para mim está tranquilo, se eles estão se lascando lá, problema dele. Não, o Neemias começou a chorar copiosamente. Ele começou a orar: Deus, não pode ser assim, não pode ficar desse jeito, Deus, não pode, a cidade lá queimada, não aceito. Perceba uma coisa: toda vez que alguma coisa mexe com você, isso é um apontamento para o propósito de Deus na sua vida. Toda vez que alguma coisa mexe com você, te deixa assim, vamos dizer assim, revoltado com aquela situação. É tanta revolta que você quer tomar atitude, não pode ficar desse jeito, eu tenho que fazer. Isso tem tudo a ver com o teu propósito. Vou te dar um exemplo: você está andando pela rua, de repente você vê alguém em situação de rua, morando na rua, né? Infelizmente a pessoa está ali daquele jeito, e aquilo mexe com você, arde no teu coração, vem uma revolta. Não pode ficar assim, o ser humano não pode ficar desse jeito, Deus não criou o ser humano para isso, Deus precisa fazer alguma coisa. Pastor, de onde que vem essa revolta? Do teu propósito, daquilo que Deus plantou em você, quando Ele fez você segundo o querer e a vontade dele. Talvez até aquele momento você nunca tinha sentido o que você sentiu, mas quando esse tipo de coisa acontece, olha para cá, ó, é uma luz, é um toque, é uma direção. É isso que eu tenho que fazer. Eu até falava com os irmãos: se é isso que está acontecendo, procura a irmã lá, a irmã Luciana, ação social. Irmã Luciana, me tocou muito, eu preciso fazer alguma coisa pelos moradores de... Vamos dizer que você assistiu a televisão e estava ali um orfanato, passou alguma coisa do orfanato, nunca aconteceu isso com você, mas seus olhos encheram de lágrimas, teu coração começou a borbulhar, e uma vontade: eu preciso tirar essas crianças daí, eu preciso fazer alguma coisa por essas crianças. Isso tem tudo a ver com o teu propósito. Olhe para cá, preste atenção. Você hoje pode decidir entre uma vida vazia ou uma vida plena. Tem muita gente dentro da igreja perdido, sem saber o que tem que fazer para Deus. A pessoa entra em todos os grupos, não se firma nenhum, porque ela ainda não encontrou o propósito dela. Quando nós encontramos o nosso propósito, a gente: achei o meu lugar. E esse lugar na questão de igreja, você está entendendo o que Deus está falando? Sim ou não? É questão de você se encaixar. Eu encontrei aquilo que mexe comigo. O Davi, ele estava passando, falando com os irmãos. Daqui a pouco, de longe, irmão, de longe ele ouviu: me dá um homem. Ele: quê? Calma aí, o que esse cara está pedindo? O que esse cara aí? O que ele está inventando aí? Mexeu com Davi. Sansão, você vai ver na história dele constantemente que ele se revoltava. Quem já leu Juízes aí? Quem já leu Juízes? Toda vez que Sansão se revoltava, o negócio dava ruim para o inimigo. Preste atenção numa coisa: o negócio dava ruim para quem? Eu não te ouvi. Para quem? Está entendendo por que o diabo faz de tudo para você não se encontrar? Está entendendo por que o diabo faz de tudo para você não fazer o que Deus te escolheu para? Porque toda vez que você se revolta, o inferno sai perdendo e o céu sai ganhando. Almas são libertas, curadas, transformadas, lares restaurados. Deus opera maravilhas através da sua vida, através do propósito que Ele plantou em você. E Deus está me tocando a dizer: Jonas, vai para mim, viva o propósito de Deus. Tem muita gente se dedicando aos seus próprios sonhos e deixando os sonhos e propósitos de Deus largados. Você não vai ser feliz assim. E posso te falar mais? Não? Você ainda prejudica quem está contigo. Porque coitadinho daquele dono de barco que deixou o Jonas entrar onde? No barco. Às vezes tem gente aqui prejudicando a sua própria família, porque está decidido a não cumprir o propósito de quem? Eu vou te mostrar uma coisa aqui, irmão, que quando a gente decide isso, fazer o propósito de Deus, as coisas vão correr ao nosso favor. Diga: elas vão. Vamos ver isso, Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 28. Vou pedir para botar a Ara, tá? Versão atualizada, 8, 28.
Olha que coisa bonita. Leia aí comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? Vamos entender o que é amar a Deus, pessoal? Muita gente falando, não entendi nada. Fale mais alto aí para mim, o que é amar a Deus? Crer. Oh, começou bem, glória a Deus. O pessoal está entendido na palavra. Faz a vontade dele, mas eu quero iniciar antes de uma coisa. Diga comigo, valorizar a palavra de Deus. Deus ama pessoas que valorizam a palavra dele, que ouvem, que anotam, que ficam meditando, que falam daquela palavra, que aí depois coloca a palavra em ação, praticam a palavra. Para Deus, isso, diga comigo, isso é amor. O resto da conversa, para Deus é esse ponto, irmão. Para Deus, quem ama Ele, valoriza o que Ele diz, reconhece, honra e coloca em prática. Se for desse jeito, ouça, olhe para cá, ó. Deus vai mover o que for necessário para o meu e para o teu bem. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Até aquilo que era para destruir, vai construir. Diga, eu creio. O que era para te derrubar, vai te levantar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E até a maldição, Ele vai transformar em quê? Ponto final. Vai mover tudo, mover homens, vou te mostrar isso. Com Deus não há, vamos dizer assim, esqueci a palavra agora. Não há, quando as pessoas dizem, aconteceu por acaso. Com Deus, coincidência. Obrigado, que palavra é essa daí? Com Deus não há coincidência. Com Deus não existe acaso. Foi por... Não vou te mostrar isso. Quando você está vivendo o propósito de Deus, irmão, você vai arrebentar. Diga glória a Deus. Deus vai mover tudo. Deus vai te promover. Não é você que vai, não. Deus vai te promover. Deus vai te colocar no lugar certo, na hora, para falar com a pessoa. Quer ver isso? Mas eu não li o finalzinho. Que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu. Você não foi chamado para esquentar, com todo respeito. Você foi chamado como propósito. Deus quer usar você. E quando eu digo isso, entenda bem, pastor, vou virar um pregador do evangelho, sim, mas naquilo que Deus te colocou lá para fazer. Exemplo, o médico pode pregar Jesus, pessoal? Eita Jesus, sim ou não? Sim. Um mecânico pode pregar Jesus? Sim. Uma esteticista pode pregar Jesus? Sim. Cabeleireiro, manicure, o que mais pode pregar Jesus? Todos? Policial, sim ou não? Pode. Então aonde Deus nos plantou, ali Ele tem um propósito. Basta a gente se alinhar. Ali Deus vai te usar. E ali, meu irmão, a luz dele vai resplandecer na sua vida. Não é por acaso que você foi lá para aqueles prédios, que você nasceu. Já ouviu gente falar assim, gente, mas eu nasci numa família tão complicada. Quem já ouviu alguém falando isso? Não, você nasceu na família certa. Você não caiu de paraquedas, Deus te plantou. Diga comigo, Deus me plantou. E tem um propósito, tem um propósito. E aí vem comigo rapidinho, eu acho que é Êxodo capítulo 2, versículo 1. Abra aí por gentileza. Êxodo 2, versículo 1. Diga comigo, no final vai dar tudo certo. Vamos ver isso? Então Deus vai fazer tudo em teu favor, vai mover. Há momentos até de luta, de dificuldade, de dor, de sofrimento, mas tudo vai cooperar para o teu bem. Êxodo 2, versículo 1. E disse o Senhor, é 2, não é 12 não, 2. Êxodo 2, pode dar arque, por favor, arque. Vamos lá. Vai dizer assim, ó. E foi-se um varão da casa de onde? E casou com uma filha de Levi. Vamos lá. E aí diz o que o versículo 2? E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu durante quantos meses? Por que escondeu? Deixa eu te contar. Faraó mandou matar todos os meninos. E Joquebede teve o seu filhinho, né? E aí viu um menino tão bonitinho, ela disse, eu não vou perder isso. Quem tem propósito é assim.
ele não vai abrir mão do propósito de Deus na vida dele. Não vou abrir, não vou aceitar o diabo matar os sonhos de Deus na minha vida. Não vou aceitar o diabo destruir minha casa, não. Eu e a minha casa serviremos a quem? Tua família tem promessa, sim ou não? Não vou deixar o diabo. Não vai. Meu irmão, meu corpo é templo de quem, pessoal? Espírito Santo. A minha mente é de quem? De Cristo. Então não vou aceitar nada do que é do diabo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Joquebede, a propósito de Deus, não vai morrer. Tem até uma canção que diz, né? O Joquebede, eu posso ouvir o quê? Mas veja que nesse momento a circunstância é negativa. Tem sentença de morte. E quem vive o propósito passa por isso. Há momentos que as pessoas vão dizer para mim e para você: não tem jeito, não é para você, acabou, o teu sonho já deu, já não é mais para a tua idade. Acontece ou não acontece? Sim ou não? Acontece. Mas veja que ela vai se apegar ao propósito. O versículo 3 vai mostrar uma coisa para a gente. Leia comigo. Não podendo, porém, mais esconder o que ele estava grande, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pez, E pondo nela quem? O menino. Após nos juncos a borda da onde? Deixa eu te explicar que rio é esse, o rio Nilo. Um dos rios que mais tem crocodilo no mundo. Crocodilo e hipopótamo. Você sabia que o hipopótamo é um dos animais mais violentos? Quem sabia disso? No Nilo tem crocodilo, hipopótamos, cobras. Então, o lugar mais tranquilo para você tomar um banho, sim ou não? Você coloca... É sim, pessoal. Ou então eu vou te dar uma passagem para lá, hein? Quer tomar um banho no Nilo, pessoal? Você levaria seu filho para tomar um banho? Ô, jogador. Sim? Mas veja uma coisa. Eu falei para você que viver o propósito é perder o controle, sim ou não? Sim ou não? A Joquebede entendia que já não tinha outra solução. Em casa já não dava para ele ficar. Então veio, às vezes quem vive o propósito tem uma direção doida de Deus. Uma direção que Deus traz aqui. Deus não fala aqui, Deus fala aqui no coração. Aquela direção e você poder ter uma certeza. Vai dar bom, vai dar certo. Mas a tua carne diz: rapaz, o rio está cheio de quê? Crocodilo, hipopótamo, cobra. É o último lugar que eu poderia colocar quem, pessoal? Meu filho. Às vezes a fé vai nos pedir umas atitudes meio loucas, diga louca. Mas quem vive o propósito é louco aos olhos humanos. E a Joquebede é nessa hora que seja o que Deus está nas tuas mãos, Jesus. E ela botou um menininho, ó, preste atenção nisso. Ninguém chegou, bota agora, meu irmão. E eu vou te mostrar aqui naquele ato como que Deus faz assim, ó. Traz aqui, coloca aqui, tudo na hora. Às vezes para você é um ato normal, você está indo para a escola, mas no teu caminho Deus coloca a pessoa certa no lugar. Você tem que estar ligado no propósito. Ela viu que não dava para esconder, botou o menino, largou o rio e foi. Imagina as águas levando. Então vamos dizer que aquele menino estava à deriva. Diga comigo, deriva. Viver pela fé, viver o propósito é ficar à deriva, se entregar na mão de quem? Seja o que Deus quiser, o que Deus me guiar, vai. O que Ele quer fazer da minha vida será feito, ponto final. E as águas foram levando. Imagine que o Benicinho ia passando lá, aquele barquinho ia passando, o hipopótamo abria a boca, mas não engolia. O crocodilo abria a boca, mas não engolia. A cobra passava de um lado para o outro e ninguém pegava a criança. Os assassinos que estavam lá para matar com espada não mataram. Mataram? Os crocodilos e outros animais engoliram, sim ou não? Não. Agora preste atenção no que vai acontecer no próximo versículo, versículo 4. E a irmã do menino pôs-se de longe, diga de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. Sim, preste atenção aqui. Irmãos, o que é que isso representa para mim e para você? Diga comigo, anjo. Anjo de Deus. Você está vivendo o propósito? O anjo de Deus vai estar de olho na sua vida para te guardar e proteger e te livrar de todo mal. Normalmente, ouça isso, são momentos que a gente se sente muito sozinho. Essa criança estava sozinha, essa criança estava indefesa, essa criança estava, vamos dizer assim, muito... Eu até anotei aqui para falar com você. Ela estava, como que eu posso dizer? O que eu falei de manhã que foi? Tinha falado uma palavra, não é sensível, a gente fica sensível às vezes.
vulnerável. Obrigado. Há momentos que todos nós ficamos o quê? Quem já passou por momentos assim? Momentos que aparentemente todo mundo te deixa, mas os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Se você está decidido a viver o propósito, Deus vai estar com você em todo o tempo, te guardando, sustentando. Diga glória a Deus. Não vai falhar, ó. O menino ia descer, é menina de olho. Nada vai tocar em você. Quem crê nisso, diga aleluia. E aí o texto ainda vai dizer, e aí quando o menino pôs-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer, aí continuou o próximo versículo, ouça isso, hein? E foi descendo, e de repentemente, logo naquela hora, naquele momento, perto dali no local, a filha de quem? Desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda da onde? Do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e olhe para cá, irmão, olha a virada de chave. Não é acaso, é providência divina de Deus. Deus, quando você está vivendo um propósito, Ele te leva no lugar certo, na hora certa, para encontrar com a pessoa. Olha como a roda vai girar. De escravo, agora ele vai se tornar herdeiro do trono de Faraó. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Bem forte. Pode ser mais forte? Não faça pouco no propósito de Deus. Não queira colocar Deus dentro de um copinho de água. Deus só pode fazer isso. Você tem noção do que Deus pode fazer? O José, num dia, ele estava lá na prisão. Estava lá administrando a prisão. Ninguém dava nada por ele. Aquela mulher perturbada que inventou uma mentira dele, devia ficar, viu, agora está lascado. Não quis ficar comigo, vai ficar o resto da vida naquela cadeia. Mas ela não sabia que o José tinha um propósito. Não sabia. O Deus do propósito vai sustentar você, seja na cova dos leões, seja na fornalha ardente, seja na prisão. Quem está recebendo, diga glória a Deus, vai ser contigo. E o texto diz isso, que ele estava na prisão, mas quem era com ele? Quem era? Se Deus é contigo, irmão, já era. A vitória já é sua em nome de Jesus. E se prepare, do nada. Porque a gente tem que estar no propósito, mesmo no tempo ruim. Porque é do nada que a roda vai girar. Do nada. Quem está lá embaixo vai para onde? Um prisioneiro agora tem que fazer a barba, colocar roupa nova, passar perfume, porque quem está mandando chamar? Faraó. É no instante que o Davi está lá no meio das malhadas, os irmãos todos se apresentando para o pai, para Samuel, e daqui a pouco Samuel diz, mas não tem mais ninguém aí, foram todos. Aí o pai parece dar um lapso de memória, porque acontece isso. Você tem que entender uma coisa, você só vai ser chamado na hora, só vão lembrar de você na hora. Enquanto não é para ser chamado, ninguém vai lembrar, diga ninguém. Deus está te guardando, te protegendo. Você está passando por um processo, Deus está trabalhando em você, operando, até você estar pronto. Quem recebe, diga glória a Deus, mas entenda do nada. José acorda como todo dia, vai varrer a prisão, vai dar alimento aos outros, mas daqui a pouco chega a notícia, não chega? Chega. A mesma coisa com Davi. Davi está lá com as ovelhinhas, matando leão, matando urso, dormindo pouco de madrugada, quase não dormindo. Daqui a pouco alguém vai chamar. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer isso a você, que daqui um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Já tem um trono preparado para você. Eu finalizo com você, eu não vou ler mais, tem mais até coisa para ler, mas eu poderia até falar aqui do nascimento de Jesus, mas eu vou falar logo da morte dele. Alguns de nós, às vezes, diante do propósito da renúncia, a gente faz uma oração que nem Jesus, se for possível, passa de mim assim. Você lembra depois o que ele falou? Contudo, não seja feita a minha, mas a tua. Há momentos que você sente vontade de parar, de desistir, apesar de mais. Alguém quer morrer? Sim ou não? Nem Jesus queria, mas era um propósito. Por isso que ele é obediente ao propósito. A Bíblia diz que hoje ele está sentado no alto e sublime trono de a glória, a destra do trono de Deus. A glória de Deus é sobre ele, diga aleluia. Quem crê que já tem um trono preparado para você? Tem honra preparada para você.
Então viva o propósito. Pastor, mas eu tive que perder muito. José perdeu muito. Moisés perdeu muito. Moisés vai abrir mão do trono para ter que ir lá para o deserto e depois voltar, e Deus vai ser com ele ou não vai? Vai honrar ou não vai? Ouça uma coisa, finalizo com você. Moisés viveu como libertador coisas que ele nunca ia viver como um faraó. Quem concorda com isso? Um faraó nunca viu o mar se abrir. Um faraó nunca viu o pão descer do céu. Um faraó nunca viu água fluir da rocha. É algo extraordinário, sim ou não? Sim ou não? Irmão, fica firme no propósito. Eu não conheço a sua vida, eu poderia falar mais aqui, mas eu creio que você já entendeu. Pega firme no propósito de Deus. Nós temos vivido dias que Deus tem mostrado, viva isso daí, que eu vou fazer outra parte, eu vou cumprir a promessa. Pode estar doendo, pode estar machucando, mas eu só te dizer uma coisa: se você está passando algum processo, pergunte a Deus: Deus, o que eu tenho que aprender aqui? Não fuja do processo. Quem foge do processo nunca vai passar para a próxima fase. Se o José tivesse largado lá a vida, largado tudo, o Davi também, ninguém liga para mim, eles seriam reis, seriam governadores? Não. Se Deus está permitindo, é porque Ele vê capacidade em você. Sacode o teu irmão e diga assim: você pode. Você pode. Em Deus você vai alcançar grandes resultados. Quem crê, diga aleluia. Mas permaneça firme no propósito. As portas vão se abrir para mim e para você. Se você crê nisso, aplauda Jesus bem forte, querido. Aplauda Ele, que Ele é maravilhoso.